Vamos partir para um outro clássico tão esperado, né? Aliás, temos mais dois para falar. Eu vou já dar o pontapé inicial na Boa Terra, em que o Bahia tem uma vantagem bem interessante no confronto direto com o Vitória. Mas, em se tratando de decisão, esses números entram em campo, Edu? Então, tem muitas coisas interessantes para falar do Bavi, né? Sem dúvida alguma é um clássico sensacional, né? Que motiva demais as duas torcidas, e claro, é um clássico também, né, de nível nacional, podemos dizer assim, que esse ano, inclusive, vai ter na Série A mais uma vez, né? Então, tem uma coisa interessante, é bom de matemática, Fábio, quanto que é 15 mais 15? Continua sendo 30, não mudou, né? Então, mas sabe que se a gente for ver a história de finais entre Bahia e Vitória, finais de campeonato regional, de campeonatos baianos, cada um tem 15 títulos quando os dois foram para a final, os dois, entendeu? Porque, obviamente, tivemos finais de pontos corridos e tal. Só que 15 mais 15 dá 30. Só que ambos só fizeram, entre eles, claro, 29 finais. Porque tem uma final sensacional lá em 1999, em que aconteceu o seguinte: teve uma discussão ali de última hora, né? O Bahia achou pelo regulamento, pela interpretação ali das regras do momento e tal, que ele tinha direito ao mando de jogo. Então, no dia da decisão, no dia da final, ele com a sua delegação foi para o Barradão. O Bahia interpretou o regulamento de uma outra forma. Segundo a interpretação dos dirigentes do Tricolor na época, os dois jogos tinham que ser na Fonte Nova. Então, o que aconteceu? Uma delegação foi para um estádio, outra delegação foi para outro estádio. E aí deu um embrólio todo, foi para a justiça e tal. E o que acontece é que os dois times são considerados campeões. Então, por isso que cada um tem 15 títulos, né? Quando a gente coloca um frente ao outro, mas ambos só fizeram 29 finais. Agora, voltando para o recorte mais atual, né? Apesar de ser um clássico muito esperado, e a gente tem uma tela interessante também para mostrar, já faz aí um bom tempo, né? Foi a última vez que os dois times se encontraram na final, foi lá em 2018, né? Em 23, o Bahia foi campeão, conseguiu o seu título de número 50 contra a Jacupiense. Depois, em 2021, 2022, a gente teve aquela surpresa, né, do Alagoinhas, que foi bicampeão baiano. O Bahia havia ganho do Alagoinhas lá atrás em 2020, e em 2019 o Bahia havia ganhado do seu quase homônimo aí, né? O Bahia de Feira. Ou seja, as duas últimas vitórias do Vitória no Campeonato Baiano, aí sim foram lá em 2016, 2017, contra o seu grande rival, contra o Tricolor. Então, assim, é um clássico que volta, podemos dizer assim, né? Depois de 5 anos, que volta a decidir o Campeonato Baiano. E aí, obviamente, a gente pode entrar mais aí, esmiuçar mais agora os dois times, né? Enfim, como que estão chegando aí para essa final, tanto o Bahia quanto o Vitória. Na verdade, o primeiro jogo é Vitória contra a Bahia, porque o jogo é no Barradão. E nas últimas duas edições, né, o Vinícius, como o Edu mostrou, a Jacuipense apareceu como a surpresa do Campeonato Baiano, bateu na trave duas vezes, mas nesse ano é Bavi na decisão. Primeiro jogo é Vibá, mas depois é Bavi, como a gente conhece na Arena da Fonte Nova, hein, Vinícius? Exatamente. Eles já se enfrentaram duas vezes esse ano. No campeonato estadual, o Vitória ganhou 3-2. Foi um jogo cheio de idas e vindas. O Vitória saiu na frente, o Bahia virou 2-1 e o Vitória revirou para 3-2 com o show do Oswaldo, antigamente chamado de Cristiano Oswaldo. Não sei se vocês são dessa época. E depois eles voltaram a se enfrentar na Copa do Nordeste. O Bahia ganhou daí de 2-1. Salvo engano, também de virada. Se não me engano, o Alejandro fez 1-0 e o Bahia virou ainda no primeiro tempo e depois segurou o resultado de forma até tranquila. E por falar em Copa do Nordeste, os dois times jogaram ontem na Copa do Nordeste e houve uma situação para colocar uma pimenta no clássico, para aproveitar que a gente está na Bahia. O Bahia já estava classificado e primeiro colocado do grupo, tranquilo. O Vitória precisava ganhar seu jogo e torcer por alguns resultados. Entre esses resultados era que o Bahia não perdesse seu jogo para o Botafogo da Paraíba, o Belo. Porém, o Bahia entrou com time sub-20, nem o Rogério Ceni foi. Time sub-20 com alguns desfalques, com alguns jogadores que nem são os titulares usuais do sub-20, perdeu de 4-0 para eliminar o Vitória. O Vitória foi eliminado ontem na primeira fase
na primeira fase da Copa do Nordeste, e o Bahia segue para as quartas de final. Outra coisa curiosa é como cada time está encarando esse estadual. O Bahia, evidentemente, é muito mais forte, né? Tem muito mais investimento, muito mais tudo nesse momento da história. É claro que nos clássicos igual, tanto que o Vitória ganhou o primeiro jogo no estadual. Mas, primeiro, são os dois times que mais jogaram na Série A até agora, mas se você olhar a proporção de minutos, o Vitória repete o time todo o tempo, a mesma base, o treinador é o Léo Condé, ele repete os mesmos times. Tem vários jogadores com 1.300, 1.400 minutos, 1.200. O Bahia tem dois jogadores que estão beirando, que acabaram de passar de 1.000 minutos. Que eles seriam, se não me engano, o oitavo e o nono jogadores que mais jogaram no Vitória. O Rogério Ceni muda todo o elenco, tem mais elenco, tem um meio-campo com 4, 5, 6 opções para rodar. A gente conhece. E o Vitória nem tanto, mas o Vitória está levando muito a sério. Fez questão de igualar, fez questão de jogar com força máxima todo o tempo no estadual. Porque quer dar esse cenário, né? Eu voltei para a Série A e eu tô aqui e eu não vou abaixar a cabeça porque você agora é do Grupo City, alguma mentalidade assim, né? Esse é um ponto, né, Edu, para a gente matar o assunto Bavi e já partir para o clássico em Minas. De um lado tem a SAF, muito estruturada, com o Grupo City à frente, e do outro um time que tem uma torcida gigante, apaixonada e que está de volta à Série A para ser mais uma pimenta, já que a gente está na terra do acarajé e tal ali, para ser mais um elemento para botar fogo nessa decisão. Não, sem dúvida, temos esse embate, e é interessante, né, porque a gente fala muito de longevidade dos treinadores, dos técnicos e tal, que a SAF veio para mudar isso, talvez, e tal, mas é interessante notar que o Léo Condé é um dos técnicos, um dos poucos técnicos, podemos dizer assim, técnicos de Série A que estão há mais de um ano à frente do seu clube, né? O Léo Condé está com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. O Ceni, por exemplo, chegou a menos tempo, tá? 7 para 7 meses, mais ou menos, né? Então, assim, é engraçado que os times que estão vindo da Série B, né? O Criciúma também, assim como o Vitória, tem treinadores há muito tempo à frente dos seus times, né? No comando técnico das suas equipes. Isso é interessante. A gente tem só uma última tela para mostrar sobre o Bavi, né? Mostrando aí falando aí dos ataques, né? Do poder de construção das duas equipes, né? Aí, o Oswaldo, que o Vinícius citou, né? O grande artilheiro do time do Vitória, ele que tem 5 gols ao lado aí do Alejandro. Os dois estão sendo muito municiados, principalmente pelo Mateuzinho. E do lado do Bahia, né, a gente tem aí o Rafael Ratão, mas temos também o Everton Ribeiro. Eu só chamaria atenção para um único número, ele que tem 3 gols, e olha a coluna ali de finalizações, são 3 finalizações e 3 gols. O Everton Ribeiro, sem dúvida alguma, do ponto de vista técnico, né, é uma figura acima da média na minha avaliação. E como eu disse, né, em termos de assistência, o grande passador desse time do Vitória é o Mateuzinho, que está municiando muito bem ali o Oswaldo e o Alejandro. E do lado do Bahia, a gente tem já vários jogadores dando aquele último passe para os gols, né? Temos aí principalmente o Caio Alexandre, o Juba e o Biel. Ou seja, é um time versátil. Marca o Caio Alexandre, que ele é o cara que vai servir. Não. Aí tem o Caio Alexandre, tem o Juba, aí você vai ter que marcar o time do Bahia. Vai ser um grande jogo, uma grande decisão que com certeza os nossos companheiros Flashcore vão acompanhar no nosso site, no nosso aplicativo, todas as informações, como também